Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Hoje nós estamos aqui para fazer a divulgação dos resultados da primeira pesquisa TIC Saúde no Brasil. Estamos com um acesso streaming remoto, então nós estamos com 6 jornalistas participando remotamente e 2 presencialmente. Nós temos aqui na nossa equipe o Fábio Ceni, que é o coordenador das pesquisas do CETIC, a professora Eymar Marim, que é a coordenadora científica do projeto da Unifesp, e a equipe de estatísticos e analistas do CETIC. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Barbosa, gerente do CETIC, e nós vamos então apresentar a primeira onda dessa pesquisa, que é uma pesquisa inédita, porque ela segue, o Brasil voluntariou junto à OCDE para fazer o piloto do modelo que virá a ser o modelo internacional na medição das TICs no setor da saúde pelos países da OCDE. E este mesmo modelo está sendo discutido para adoção em todos os países da América Latina e Caribe. Bom, para aqueles que não conhecem o Comitê Gestor e o NIC-BR, o Comitê Gestor, em conjunto com o NIC-BR, representam a estrutura de governança da internet no Brasil e tem uma estrutura multilateral, onde temos a participação de governo e da sociedade civil. Então, dos 21 membros que compõem o CGI-BR, 9 representam diversas áreas do governo federal e 12 representam a sociedade civil, sendo 4 representantes do setor privado, 3 da academia, comunidade científica e acadêmica, e 4 terceiro setor. Então, nós temos uma estrutura que chamamos de multi-stakeholders, que representa a sociedade brasileira e o governo nas decisões sobre o encaminhamento da internet no Brasil. Então, toda a estrutura de governança, os projetos para a melhoria da internet e também, no nosso caso do CETIC, a medição do impacto dessas novas tecnologias nos diversos segmentos da sociedade são atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e esses projetos são executados pelo braço operacional do Comitê Gestor, que é o NIC-BR, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, e cuja principal missão é atender, como eu disse, executivo, o Comitê Gestor, e também é a Autoridade Brasileira de Registro do .br. Portanto, todos os nomes de registro na internet, bem como os endereços IPs, são gerenciados pelo registro. E o CETIC é a divisão do NIC que cuida das estatísticas. Né? O CETIC ele foi criado em 2005 com essa missão de produzir dados regulares, estatísticas sobre a internet no Brasil e as novas tecnologias. E em 2012 ele passou a ser um centro regional da Unesco para a América Latina e para os países lusófonos da África. São 5 países de língua portuguesa na África. Portanto, desde 2005, nós também atuamos em cooperação com a Unesco para o monitoramento da sociedade da informação nestas 2 regiões, América Latina e África. Bom, desde 2005, nós conduzimos pesquisas anuais em diversos segmentos. A mais antiga, que possivelmente alguns de vocês estão mais familiarizados, é a TIC Domicílios e a TIC Empresas, que estamos agora na 9ª edição, né, o 9º ano consecutivo que nós medimos o uso, o acesso e o uso dessas novas tecnologias nos domicílios brasileiros e pelos indivíduos, pelos cidadãos brasileiros, bem como pelas empresas. Então, essa pesquisa foi a primeira que começou em 2005, e a partir daí, então, ao longo dessa história do CETIC, inúmeras pesquisas foram surgindo. Como, por exemplo, a TIC Educação, que é a terceira mais antiga, né, está no 4º ano
que tem como objetivo monitorar o acesso e uso das novas tecnologias nas escolas públicas e privadas. E hoje, particularmente, nós vamos falar, então, da filha mais nova, digamos assim, né, dessas pesquisas, que é a TIC Saúde, que foi iniciada, na verdade, o planejamento dela desde 2010, não estamos discutindo essa pesquisa, mas a primeira coleta de dados se deu este ano, de janeiro a agosto de 2013. Né? Então, os primeiros resultados, vocês estão tomando contato hoje, pela primeira vez, dos resultados dessa pesquisa. E o objetivo dela é compreender em que estágio os estabelecimentos de saúde no Brasil se encontram do ponto de vista de ter acesso a essas tecnologias nos estabelecimentos de saúde. Nós vamos falar quais são os tipos, e a adoção dessa tecnologia nas práticas do setor da saúde, pelos profissionais, né, do setor, ou seja, médicos e enfermeiros. Então, essa pesquisa ela analisa o estabelecimento de saúde, que pode ser um hospital, um ambulatório, um centro de diagnóstico, né, de diversos portes em todo o Brasil, né, tanto públicos como privados, e como que os seus profissionais estão adotando essas tecnologias nas práticas médicas. Por exemplo, para registro de dados clínicos do paciente, né, para a telemedicina, etc. Então, estes são os principais objetivos, e nós temos, para todas as pesquisas que nós realizamos, a exemplo do que nós temos no Comitê Gestor, que é uma estrutura multilateral, com o governo, academia, setor privado, terceiro setor, as pesquisas também contam com uma estrutura análoga, onde nós temos diversos atores que nos ajudam a validar e a dar legitimidade ao processo, do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, dos indicadores, o que nós estamos medindo e como nós medimos, através de que metodologia. Então, especificamente na área da saúde, o grupo de especialistas é composto por representantes do governo. Então, temos o Ministério da Saúde, através do DataSUS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e o IBGE, que dão apoio do ponto de vista do setor da saúde. Do ponto de vista de organizações internacionais, que definem padrões para que a gente faça no Brasil uma medição que possa ser comparável ou comparada com outros países, nós temos, então, a OCDE, que hoje está lançando um manual também com práticas metodológicas para medição na saúde, a Unesco e a CEPAL. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é uma agência das Nações Unidas, né, cuja sede é no Chile, que também participa do nosso grupo de especialistas, e é a CEPAL, através dela, que nós estamos levando o modelo brasileiro da TIC Saúde para os países da América Latina e Caribe. Do ponto de vista de associações de referências, nós temos a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, o SBIS, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, essas entidades representam as associações brasileiras que cuidam do tema saúde do ponto de vista de padronização. E o nosso braço acadêmico, representado pela coordenadora científica, a professora Eymar, da Unifesp, nós temos 3 universidades, a Unifesp, a USP e a Fundação Getúlio Vargas. Então, este é o grupo que nos dá apoio na definição, de forma que os dados que vocês verão hoje, os indicadores, né, nós vamos apresentar os principais, dado que o conjunto total é muito mais amplo. Eles foram validados por este grupo, governo, academia e terceiro setor, e organizações internacionais. Bom, um pouco da história dessa pesquisa e das etapas críticas, né, do processo, desde o planejamento até este ponto que estamos aqui hoje, né, da primeira divulgação dos dados. Nós tivemos várias etapas. No planejamento, nós tivemos o apoio desse grupo do qual eu acabei de falar. Tivemos também
referências internacionais, como, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, IBGE, que tem uma pesquisa na área da saúde, não exatamente com o mesmo escopo, a Comunidade Europeia, etc. e tal. Então, nós buscamos, nas referências internacionais, quais são os indicadores críticos para o setor, os conceitos críticos, né? Falar, por exemplo, de prontuário eletrônico de paciente ou de transferência eletrônica de dados clínicos do paciente, é necessário que nós tenhamos um grupo de conceitos que sejam compartilhados e comuns, né? Acordados comumente. Em função da complexidade deste tema, e por ser uma primeira vez que essa pesquisa é realizada no Brasil, na etapa de coleta de dados, nós tivemos duas etapas muito importantes. Uma foi a condução de um conjunto de entrevistas cognitivas junto aos profissionais do setor, médicos, enfermeiros e gestores hospitalares, para validação destes conceitos que foram importados desse conjunto de conhecimentos e da literatura. Então, o teste cognitivo ele tem por objetivo buscar o entendimento do respondente, né, qual é o processo cognitivo que ele percorre antes de responder aquela pergunta, de forma que nós tenhamos muita certeza de que o respondente compreende o conceito, né? Bom, além disso, também fizemos um conjunto de pré-testes, aí já em nível nacional, né, para validar o questionário, a duração do questionário, etc. E um ponto crítico do processo foi o apoio do governo. Então, todos os estabelecimentos de saúde que foram selecionados, 2.000 estabelecimentos, foram enviados ofícios, tanto do Ministério da Saúde para os estabelecimentos públicos, quanto da ANS, a agência reguladora para o setor, para os hospitais privados, ou estabelecimentos privados. Então, isso foi fundamental, de forma que o estabelecimento selecionado tinha um apelo do próprio governo para que ele respondesse à pesquisa, né? O período de coleta, como eu mencionei, falei janeiro, mas na verdade foi de fevereiro a agosto de 2013. Essa pesquisa, por ser conduzida na área médica, tem toda uma particularidade que outras pesquisas não têm, que é a aprovação da metodologia e dos instrumentos de coleta de dados no Conselho de Ética. Então, é uma pesquisa registrada no Conselho de Ética. E hoje nós estamos, então, aqui nessa fase de apresentação dos resultados. População-alvo. Então, quem nós pesquisamos, né? Quem foi excluído e quem foi considerado. Então, a população, hoje, de referência dos estabelecimentos de saúde registrados em todo o país, são de aproximadamente 90.000 estabelecimentos, que inclui estabelecimentos de saúde públicos e privados, cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES, do DataSUS, do Ministério da Saúde. Então, esse é o framing, ou quadro de referência, a partir do qual nós selecionamos a amostra de 2.000 estabelecimentos, né? E é importante mencionar o que está dentro e o que está fora. Então, o que foi considerado neste universo? Todos os estabelecimentos sem internação, públicos e privados, com internação até 50 leitos, com internação com mais de 50 leitos, que são os grandes hospitais, né? E os centros de apoio à diagnose e terapia, que nós chamamos de SADT. Então, estas são as 4 unidades a partir das quais a gente pode ter leituras dos dados, né? Então, a gente pode, por exemplo, ver que os hospitais maiores, ele tem maior infraestrutura de tecnologia, ou de aplicações, né? E o que não está considerado na pesquisa. Isso é muito importante que vocês, jornalistas, tanto os aqui presentes como os remotos, entendam, não foram considerados no nosso universo, pessoa física, ou estabelecimentos sem médicos ou enfermeiros, consultórios isolados, os consultórios, milhares de consultórios privativos,
os estabelecimentos provisórios ou de campanha, por exemplo, o hospital militar, que vai atender uma área de risco ou de inundação, né? Então, esses hospitais não foram considerados, unidades móveis e as secretarias de saúde, centrais de regulação e órgãos administrativos. Então, estes estão excluídos. Portanto, os dados que nós apresentamos hoje se referem a estes estabelecimentos. E dos estabelecimentos que foram selecionados, nós tivemos aproximadamente 1.700 estabelecimentos deste tipo aqui, hospitais, ambulatórios e centros de diagnóstico, e foram entrevistados mais de 4.000 profissionais do setor, sendo 1.500 médicos e 2.700 enfermeiros. Tá? E as dimensões para as quais nós estamos hoje divulgando os resultados, para os estabelecimentos, a pesquisa investiga, então, a infraestrutura disponível de tecnologia, computador, internet, dispositivos móveis, tablets, etc., banda larga, qual o tipo de banda larga, qual o tipo de conexão, qual a velocidade, registro eletrônico em saúde, troca de informações, né? Quais são as aplicações disponíveis nesses estabelecimentos para o registro eletrônico e também troca de informações entre estabelecimentos, serviços oferecidos ao paciente em telesaúde, né? Então, por exemplo, o estabelecimento oferece a possibilidade do paciente olhar os seus resultados, ou ter acesso aos seus dados clínicos, ou telesaúde, monitoramento de sinais vitais, etc., né? E, do ponto de vista dos profissionais, nosso interesse é entender que uso eles fazem, que proficiência eles têm no uso dessa tecnologia. E, neste caso, nós temos um conjunto muito grande de indicadores, nós vamos apresentar apenas os principais, mas, basicamente, nós queremos ter o resultado sobre o acesso e uso das tecnologias no seu dia a dia, tanto na prática profissional, como também fora. Então, nós investigamos, por exemplo, o médico enfermeiro brasileiro, ele tem computador e internet em casa? Né? E vocês vão ficar bastante surpresos que, como era de se esperar, né, médico e enfermeiro são cidadãos privilegiados ao acesso a essas tecnologias, dado que praticamente todo médico e enfermeiro no Brasil tem um computador e internet na sua casa, diferentemente da população geral do Brasil. Nós vamos ver isso. E também a apropriação dessa tecnologia, né? Porque o fato de você ter acesso não implica que você usa, o fato de você usar não indica que você tem essa tecnologia apropriada no seu dia a dia. Então, a partir de agora, nós vamos apresentar alguns indicadores que ilustram os resultados para cada uma dessas dimensões. E, para isso, eu passo a palavra, então, para o Fábio, que é o coordenador de pesquisas do CETIP. Obrigado, Alê. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Eu queria reforçar essa ideia de que essas dimensões, na verdade, estão materializadas em um conjunto bastante grande de indicadores, cerca de 80, 90 indicadores, que, claro que a gente não vai poder detalhar todos aqui. Então, a partir do fim dessa atividade e da conclusão, né, da coletiva, a gente disponibiliza no nosso site todas as tabelas agregadas dos indicadores e fica com uma opção de consulta, não só para esse lançamento, mas para outras pautas que vocês tenham, que tenham relação com o tema. A nossa apresentação está muito baseada, então, em acompanhar e dar alguns resultados para essas dimensões. A primeira questão é da infraestrutura. O dado mais geral mostra que, apesar do resultado indicar uma presença já substancial das TICs nos estabelecimentos, a gente ainda tem alguma defasagem de acesso em alguns setores. Então, o dado global de todos os estabelecimentos de saúde brasileiros é que a gente tem 94% dos estabelecimentos com acesso a computador e 91% com acesso à internet. Então, tem ainda um déficit de conectividade na internet um pouco maior, mas a gente já tem uma presença bastante substancial do computador e da internet nos estabelecimentos.
Aqui é claro que nós estamos... Desculpa, se eu fizer uma pergunta, na medida que você for fazendo a apresentação, é possível ir tirando dúvidas pontuais para não ficar perdida? Claro, sem nenhuma dúvida. Para mim, interessaria, por exemplo, saber de todo esse universo, quanto é o público, quanto é o privado. Porque quando você fala da defasagem da infraestrutura de internet, eu imagino que existe uma diferença grande entre o privado e o público. Enfim, então, primeiro ponto é esse. Então, no global do estabelecimento, a gente tem que 94% tem acesso ao computador e 91% à internet. E no caso do computador, é claro que aqui não, a gente tem esse indicador, mas aqui não está mensurando a quantidade, ou se esses computadores são suficientes para atender a demanda daquele estabelecimento. Mas aqui a gente só está dizendo se tem ou não o acesso. Aqui eu trago algumas tabelas, então, que mostram por aqueles tipos que o Alexandre mencionou anteriormente. O que a gente nota? Que nos estabelecimentos com internação, e no que a gente chama de SADT, que na verdade são os laboratórios, centros de áreas, aqueles que prestam um serviço de apoio à diagnóstico e terapia, a gente já tem praticamente uma universalização tanto do acesso ao computador como da internet. Mas a gente percebe um déficit bastante significativo aqui nos estabelecimentos sem internação, que basicamente são você tem aqui 20% dos estabelecimentos sem internação não contam com acesso à internet. O que estão nesses estabelecimentos sem internação? Especialmente toda a atenção básica, ou seja, as unidades básicas de saúde, pronto-socorro, e toda a parte ambulatorial, ou seja, quando a gente fala sem internação, é que não tem um leito de internação, que, segundo a definição do Ministério, é aquele leito que permite que um paciente fique pelo menos 24 horas por dia naquele estabelecimento. Então, todas as clínicas, todas as unidades básicas, pronto-socorro, estão nesse grupo. Inclusive as clínicas de especialidade, né? Porque elas também não contam geralmente com internação. Só para responder a pergunta, nesta mostra, né, tudo que a gente tem de público privado, com aqueles cortes, né, que a gente falou também, 42% públicos, 52% privado. 42% do número de estabelecimentos. Público, isso é perfil da amostra. Eu acho que não enfim. Enfim, a pergunta que você fez não está aqui exatamente na apresentação, mas a gente pode dar esse número já. Eu acho que na parte, pelo menos, da conectividade, mas claramente esse déficit aqui de 20% sem interação, ele está bastante concentrado no setor público. Quer dizer, então, do ponto de vista dos hospitais, que são, por exemplo, aqui onde está 100% dos mais de 50 leitos, quer dizer, todo hospital público e privado hoje já tem ao menos uma conexão de internet. Esse déficit principal de 20% está bastante localizado no setor público. E acho que é importante ressaltar que isso... Acesso ao computador nos estabelecimentos públicos. A internet é mais interessante porque... Isso que você falava aqui, pelo menos, uma conexão no setor pesquisado público. Isso em diferentes regiões do país, vocês pesquisaram? Todas as regiões do Brasil. A internet é de 80% dos públicos, com acesso à internet de brasileiros, e nos privados, 99%. De uma forma geral, 99% dos privados. De uma forma geral, a infraestrutura no setor privado, ela é bastante superior à do setor público. E os dados, eu pedi para trazer um computador para a gente acessar a internet, que vai estar disponível para vocês a partir do término, a gente vai abrir o link para todos. Você pode ver por região. No caso da região, em função do tamanho da amostra do desenho, você tem duas regiões que são agregadas, então você tem leitura por sul, sudeste, nordeste e norte, centro-oeste, né? Você vê por público-privado e pelos tipos de acesso, tipos de estabelecimento, né, que são os 4 tipos. E capital interior também. E também, novamente, os hospitais e estabelecimentos na capital sempre têm melhores condições do que no interior. Mas esses dados estão todos disponíveis, embora não esteja aqui na apresentação do FAP.
licença, em relação aos hospitais também, do porte, eu queria ver esse percentual todos, essa Sim. maioria é de grande porte, também dá. Também temos esse Menos ou mais de 50. O porte. O porte, você tem menos que 50 e mais que 50. Só tem esses dois portes. Sim, mas aí eu queria saber dos resultados em Claro, relação... claro. Se tem. E aí, desculpa, eu só queria confirmar, vocês falaram 42% público da amostra, é isso? É, exatamente. E o restante privado. Bom, aqui quando eu disse que tinha ao menos uma conexão de internet, esse dado aqui é revela também. Aqui nós estamos falando dos estabelecimentos que têm internet. Nós estamos falando daquele grupo de 91% dos estabelecimentos que têm alguma conexão de internet. Desse grupo, 96% tem alguma forma que a gente considera banda larga fixa, 96%, e 28% desses que têm internet têm uma conexão de banda larga móvel ou modem 3G. A banda larga fixa, qual é a conexão considerada? Na verdade, a gente faz uma classificação pelos tipos de tecnologia. Então, são esses tipos aqui que estão nesse quadro. Então, DSL via linha telefônica, conexão a cabo via cabo de fibra ótica, conexão via rádio e conexão via satélite. Ela está na velocidade. Então, na verdade, a gente faz essa categorização vem a partir do tipo de tecnologia. Alguns países do mundo têm, na metodologia internacional, tem algum corte para isso, mas que a gente não está aplicando aqui. Se considerar, por exemplo, o corte internacional, tem uma coisa acima de 200 e... Essa questão da velocidade é uma coisa de definição internacional. Existe uma polêmica, porque alguns órgãos, como a ITU, que é a agência da ONU que cuida do assunto de telecomunicações, considera banda larga toda a velocidade acima de 256K, o que é uma velocidade muito baixa. Outras entidades, como a própria Unesco e a OCDE, têm uma definição de faixas diferentes a partir de 1 megabits. Né? Então, nós nos restringimos a coletar qual o tipo de conexão. É claro que associado ao tipo de conexão, a fibra ótica, você pode imaginar que é muito maior velocidade do que uma conexão via satélite, por exemplo. Então, hoje nós temos esse dado. Acho que aqui, entre os tipos de conexão, acho que vale a pena comentar. Coleta velocidade. A gente coleta velocidade, mas a não resposta de velocidade é muito maior do que o tipo de conexão. Mas nas tabelas que eu tive divulgado, tem também uma de velocidade contratada declarada. Que são em que faixas? 6% dos estabelecimentos têm velocidade até 256, 15% de 256 a 1 megabit, 36% entre 1 e 10, 12% entre 10 e 100, 3% acima de 100 e 27%. Desculpa, 12%, é isso? Entre 10 e 100, 3% acima de 100 e 27% não souberam responder essa pergunta. 100 megabits. Mas um percentual muito pequeno, mas certamente os grandes hospitais de excelência você tem fibra ótica com velocidade muito alta. Mas a grande maioria ainda se concentra nas velocidades mais baixas. Acho que uma característica... Porque restringe, por exemplo, para a medicina. Acho que uma característica importante do setor, primeiro é ter mais de um tipo de conexão. A gente nota aqui que todo mundo que tem uma banda larga 3G provavelmente também tem uma banda larga fixa, que é o mesmo... Desculpa, nessa medição de velocidade estão considerados, por exemplo, os estabelecimentos que são conectados pela RNP, que tem uma velocidade mais alta, você pode estar aqui levando esse número. Na rede root, né? Na rede root. Isso que eu falei, é o total dos estabelecimentos. E outra base de comparação que a gente tem desde 2005, a gente tem a TIC Empresas, que mede empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas. E na TIC Empresas a gente vê que a distribuição de DSL e cabo é, na verdade, invertida. No caso das empresas, ainda está mais presente a conexão via telefone. E pelo próprio perfil do estabelecimento, como a Alexandre mencionou, o estabelecimento de saúde exige um tipo de conexão
mais segura e mais robusta, a gente tem uma necessidade maior de conexão. Inclusive, um dado bastante interessante é que o setor público está melhor do que o setor privado, é exatamente em função da rede RUT, onde você tem os hospitais universitários conectados a uma velocidade muito alta e já com o uso muito intensivo de telemedicina ou de telesaúde, na verdade, mais para treinamento, né, professor Neymar? O uso intenso, você tem uma proporção de hospitais públicos em melhores condições do que os particulares, que embora também possam estar conectados na rede RUT, como, por exemplo, os grandes hospitais de excelência, estão conectados na rede RUT. Bom, seguindo aqui a apresentação, a gente também perguntou sobre a existência de uma área ou um departamento de tecnologia da informação dentro do estabelecimento. Essa é uma medida um pouco que nos auxilia a ver qual a capacidade de equipe e de estrutura da organização para atender a esse tipo de aplicação, esse tipo de tecnologia. No dado geral, 41% dos estabelecimentos de saúde possuem alguma área do departamento de tecnologia da informação. E esse tipo de estrutura está muito ligada também ao porte e à complexidade do estabelecimento. Então, ele é de apenas 24% nos estabelecimentos sem internação e atinge 75% nos internação com mais de 50 leitos, que são os maiores hospitais. Esses questionários, quem respondeu foram os gestores das entidades? No caso do estabelecimento, a gente tem um gestor, o principal gestor de TI ou de gestor administrativo respondendo pelo estabelecimento. Então, ele oferece as informações do estabelecimento. Dentro do estabelecimento, após a entrevista com esse gestor, a gente selecionava aleatoriamente médicos e enfermeiros vinculados ao estabelecimento. Não significa que eles só trabalhem naquele estabelecimento, mas aqueles médicos e enfermeiros que estavam vinculados àqueles estabelecimentos respondiam sobre o uso que eles faziam no estabelecimento. Isso faz com que nós tivéssemos questionários distintos para gestores, médicos e enfermeiros. Mas a infraestrutura do hospital é o gestor que responde. Bom, aqui, ainda falando sobre a presença no estabelecimento de equipes ou de conhecimento na área de tecnologia, a gente perguntou quem é que faz o suporte técnico da informática e tecnologia da informação, ou seja, quem são os responsáveis por atender a esse tipo de demanda. E a gente notou que o que a gente está chamando aqui de terceirização, ou seja, que é contratar serviços de tecnologia da informação fora do estabelecimento, essa terceirização é menor nos estabelecimentos maiores, né? Então, 63% dos estabelecimentos com mais de 50 leitos têm uma equipe interna que atende as demandas do estabelecimento. Enquanto nos estabelecimentos menores, sem internação, ou de internação até 50 leitos, esse percentual cai bastante. Então, a gente nota que, até pela capacidade estrutural de estabelecimentos, os maiores estabelecimentos conseguem manter uma equipe interna, o que é fundamental para a manutenção de um sistema de informação e para desenvolver a maturidade desse sistema ao longo do tempo. Porque a gente sabe que um sistema de informação ele não nasce pronto e ele nunca, na verdade, fica pronto, né? Ele sempre é customizado, melhorado e adaptado, tanto às mudanças de tecnologia quanto às demandas daquele estabelecimento específico. No corte aqui público e privado, a gente não viu, no geral, muita diferença entre 39% dos públicos e 36% dos privados mantém internamente um suporte de infraestrutura. A única diferença é que o público é um pouco maior a presença de outras organizações, que a gente acredita que sejam organizações do próprio serviço público que atendem a esses estabelecimentos, como empresas públicas, fundações, instituições desse tipo. Mas, do ponto de vista de quem mantém internamente, os resultados são um pouco parecidos. Bom, agora a gente passa para o segundo eixo, que é o que a gente chamou aqui de registro eletrônico em saúde e troca de informações. Já há
em linhas gerais, já no Brasil, um desenvolvimento bastante razoável do uso das tecnologias para a área de gestão, especialmente isso muito ligado à característica do próprio SUS, que exige uma série de, inclusive, os pagamentos e as faturas sejam feitas por meio de uso de tecnologias. Mas a gente ainda vê uma baixa maturidade, uma ação incipiente do ponto de vista de usar essa informação para a qualidade do atendimento, que é um dos outros focos das tecnologias, ou seja, não só para melhorar a eficiência de processo de gestão e de uso de recursos mais eficiente, enfim, mas cada vez mais as TIC para melhorar a qualidade do atendimento, ou seja, o que eu posso usar aquela informação, o histórico daquele paciente, e ter sistemas automatizados de suporte à decisão clínica. Então é isso que a gente vai ver aqui nos próximos indicadores. Aqui é uma pergunta que a gente fez para o gestor do estabelecimento, indicando que dados sobre um determinado paciente estão disponíveis eletronicamente, ou seja, estão mantidos eletronicamente naquele estabelecimento. E o que a gente nota, primeiro, que é um cenário de transição, um cenário que se complementam ainda registros eletrônicos com registros em papel, registros ainda mantidos em papel. Esse cenário de transição é expresso um pouco por esse indicador, que pergunta qual a forma de registro das informações médicas dos prontuários, e a gente nota que 25% diz que já tem uma forma de registro totalmente eletrônica, 52% mantém as duas formas, em papel e eletrônica, e 25% totalmente em papel. Então, a gente ainda tem um cenário bastante de transição, e esse cenário também em outros países do mundo tem essa tendência ainda de transição entre papel e eletrônico. Aquilo que eu mencionei, se a gente pegar os primeiros tipos de dados que mais aparecem nos estabelecimentos, a gente nota que eles estão muito ligados a isso que eu mencionei, que é o lado de administração, de gestão do estabelecimento. Então, a grande maioria dos estabelecimentos tem dados cadastrais do paciente, dados demográficos, de registro. Já aparece bastante o resultado de exames laboratoriais, que é uma área bastante informatizada, a gente vai ver em vários outros indicadores, como a área de laboratório de exames é bastante informatizada. E a admissão transferencial, ou seja, o registro da entrada de um determinado paciente até a sua saída, ou seja, ainda questões que têm a ver com a área clínica, mas que ainda são muito mais gerenciais, do ponto de vista de chegar uma informação, processar, fazer os devidos faturas e dar alta para o paciente. A gente já viu que tem um nível aqui intermediário, que já começa a ficar mais ligado às questões clínicas, então, ter o diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente registrados eletronicamente, o histórico, orientações clínicas sobre o atendimento, então, qual foi o que aconteceu no atendimento anterior, enfim. E até chegar a ações ainda muito incipientes que tendem a ter nos sistemas de informação mais maduros e mais avançados, ou seja, você ter sinais vitais do paciente registrados eletronicamente, ou inclusive imagens de exames radiológicos. Você tem não só o resultado de um exame radiológico, mas é possível armazenar e acessar a qualquer momento uma imagem, uma radiografia, um acesso muito mais completo que se faz. Então, a gente nota um cenário, primeiro, de transição, um cenário em que as questões administrativas ainda estão mais presentes que as questões que podem dar um apoio ao suporte à decisão clínica. Só me interromper os universitários aqui para destrechar 2, 3 itens que estão interpretados para a gente. Eu não sei se eu também gostaria, em relação a isso, de dados clínicos, que é muito diferente em relação àqueles privados. Acho que a gente pode deixar no final a tabela completa, porque a tabela, vocês vão ver depois, ela tem o total e ela tem cada uma dessas faixas. Público privado, região e tipo de estabelecimento. No público privado, a gente nota que tem uma diferença um pouco no público, esse desenho é um pouco mais achatado, que tem um pouco menos informação disponível, mas a ordem dos tipos de categorias é mais ou menos a cronológica. Tem alguma troca de um para cima, um para baixo, mas essa lógica geral ela é bastante parecida no público e no privado.
Bom, aqui é uma coisa que ainda, não só no Brasil, mas no resto do mundo, ainda está em discussão, em avanço, e que ainda precisa, que é o futuro da área, que é você não só ter a capacidade de manter sistemas de informação internamente ao estabelecimento, mas intercambiar essas informações com outros estabelecimentos e principalmente com o sistema de público de saúde, por exemplo. Você ter, em tempo real, você conseguir ter estatísticas sobre a saúde das pessoas sendo encaminhadas para registros únicos e eletrônicos de saúde. A gente nota que quando a gente perguntou de envio e recebimento de informações médicas ou clínicas para outros estabelecimentos, a gente viu níveis bastante baixos de menção a fazer esse tipo de ação. O que teve mais destaque foi a questão de exames laboratoriais, como disse, já tem uma formatação maior nesse fator enviar um resultado de exame eletronicamente, mas é uma coisa que o CETIC pretende acompanhar, a pesquisa pretende acompanhar esse indicador ao longo do tempo para ver avanços nessa área, mas a estruturação do sistema e das políticas do setor caminham para um momento em que você vai poder ter sistemas intercambiáveis e trocando informação. Então, isso a gente ainda está longe de conseguir. Eu não vou passar detalhadamente cada tipo de item, mas vocês podem ter acesso tanto à tabela quanto ao gráfico aqui. Bom, e aqui é um outro tipo de... A gente perguntou sobre um outro tipo de ferramenta que os especialistas da área chamam de ferramentas de apoio à decisão. Essas ferramentas são ferramentas que, para além de registrar uma informação, quer dizer, você vê ali se o sujeito tem determinada vacina, ou qual foi o procedimento que ele fez na visita anterior, enfim. Essas ferramentas são ferramentas que te dão de forma mais ativa informações para tomar decisão. Então, uma boa parte delas são alertas e lembretes que aparecem automaticamente nos sistemas. Então, um exemplo seria eu dar determinada medicação para um paciente e o sistema vai avisar que aquele paciente é alérgico àquele tipo de medicação. Ou que uma pessoa que está grávida não pode tomar determinado tipo de medicamento, é uma contraindicação para aquilo. Então, são sistemas muito mais maduros que não só estão passivos do ponto de vista de te apresentar informações, mas, inclusive, te avisam e te lembram de problemas que você pode ter no atendimento. A gente teve uma menção bastante baixa, então, em torno de 20%, com algum tipo de lembrete, que são muito parecidos os níveis, né? Então, lembretes de interação medicamentosa, ou seja, se você medicar você recitar esse medicamento junto com aquele, você vai ter problemas e a interação entre dois medicamentos vai criar problemas. Alergia, dosagem, interferência em exames e contraindicação. E um outro que apareceu um pouco mais é a presença no sistema de diretrizes clínicas ou práticas ou protocolos, que seria o profissional ter acesso a melhores práticas, a protocolos que já estão estabelecidos pelo setor e que ele pode consultar na hora de tomar uma decisão sobre um determinado paciente. Isso já aparece... Nesses dois últimos slides, eles estão muito mais ligados a funcionalidades que garantem ou que podem melhorar a qualidade no ponto de atendimento. Enquanto as primeiras funcionalidades são ligadas à gestão do estabelecimento. E claro que não só o Brasil, mas como todos os países estão buscando o uso dessas novas tecnologias nos dois campos. Não só na gestão, mas sobretudo na qualidade do atendimento no ponto de atendimento. Enfim, aqui é só um último dado, que 15% dos estabelecimentos possuem um sistema de verificação entre a medicação prescrita e administrada, que são o mais conhecido, tem vários sistemas, mas o mais conhecido é o código de barra, né? Já muitos estabelecimentos têm um código de barra que está presente no medicamento e no registro do paciente, e que você diminui muito a incidência de erros médicos com esse tipo de sistema. A gente ainda tem um estado bastante incipiente, 15% mencionando ter esse tipo de ferramenta. Bom, passando para os serviços, então,
a agenda de telemedicina e telesaúde, não só do ponto de vista, como a gente mencionou, de melhorar a gestão, melhorar a qualidade, mas inclusive de criar novas formas de atender, novas formas de atenção. Cada vez mais outros países estão investindo, especialmente para atendimentos em áreas remotas, né? Então, você investir em ferramentas de teleconferência, você investir em ferramentas de monitoramento remoto, te permitem, ao mesmo tempo, melhorar o sistema, tanto do ponto de vista da qualidade como da gestão. O que a gente nota é que um outro paradigma também que está envolvido, que a gente também mede na pesquisa, é uma tendência ao redor do mundo de tentar diminuir a assimetria de informação entre o que o paciente tem informação e o que o profissional de saúde tem informação. Porque hoje a gente tem um sistema que todo o conhecimento está concentrado na figura do médico, do enfermeiro que dá aquele atendimento. Cada vez mais os sistemas têm permitido que o paciente conheça também mais sobre sua saúde, acesse prontuários, e tenha assim, uma diminuição dessa simetria de informação. Então, aqui são a pergunta que a gente fez sobre ferramentas que envolvem o paciente, ou seja, serviços online que poderiam envolver o paciente providos pelo estabelecimento. O serviço... Não, aqui eu estou falando de serviços online que o paciente tem à disposição no estabelecimento. Aqui você vai ver, por exemplo, o que menos apareceu foi a visualização do prontuário, que é aquele que o próprio paciente pode visualizar o seu prontuário médico. Hoje em dia, no Brasil, a posse dos prontuários, por lei, já é do paciente, quer dizer, ele pode requerer o acesso ao seu prontuário, mas não existem sistemas online, por exemplo, que você consiga, que o usuário consiga acessar o seu próprio prontuário eletronicamente à distância. A gente teve uma menção de 6% dos estabelecimentos que tem alguma forma de visualização. O que mais apareceu foi a visualização de resultados de exames. De novo, aquela tendência do setor de laboratórios e de produção de exames de já ter uma informatização maior. Então, 26% mencionam que os pacientes podem visualizar exames à distância. E aqui os agendamentos ainda aparecem no nível baixo, tanto agendamento de consulta como agendamento de exames, que aparece um pouco mais. Aqui é aquela coisa que o Alexandre mencionou. Na área de telesaúde, quer dizer, aqui, basicamente, o que cobre a agenda de telesaúde ou telemedicina? Quando eu falo telesaúde, é porque houve uma ampliação dessa ideia de telemedicina, tendo uma visão de saúde mais ampla, que envolve todas as outras áreas da saúde. Mas, basicamente, no Brasil... Profissionais não médicos. Porque telemedicina tem que haver médico. Claro. Mas, então, a gente está usando o termo de telesaúde, que é o termo mais usado, inclusive pela política brasileira na área. E, basicamente, a discussão está baseada em 3 grandes eixos, que é a assistência remota, se você tem algum tipo de interação à distância que facilite a assistência do paciente, a educação e a pesquisa. Então, o modelo brasileiro está muito baseado, até pelo modelo da RUT, da integração dos hospitais universitários, no apoio à educação e formação de profissionais e à pesquisa à distância, por meio de teleconferência e de conferência. Aqui, nesse caso, a gente pôs a comparação entre público e privado, e dá para ver que, em alguns aspectos, especialmente educação e pesquisa, o setor público se destaca em relação ao setor privado, ou seja, isso muito por conta da criação e manutenção dessas redes que a gente mencionou. Daria para afirmar que essas dimensões que vocês analisaram, essa de telesaúde, que o público é a única dimensão que passa ao setor privado? Eu não diria a única. Mais qualidade, mais abrangência. Mas se você pegar dentro do conceito da telesaúde, por exemplo, monitoramento de pacientes à distância, embora ainda tanto o público quanto o privado seja baixo, o público privado está um pouquinho melhor, até porque demanda maior investimento e maior recurso. O setor privado da saúde tem mais condições de aportar.
mas essa questão da pesquisa e da educação, nós temos hoje os hospitais universitários no Brasil, que estão muito avançados, né? Estão conectados na rede MUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina, que é uma rede da RNP, Rede Nacional de Pesquisas. E, neste caso particular, existe um investimento do governo bastante significativo para levar conexão de altíssima velocidade, em geral fibra óptica, para esses hospitais universitários. Aqui em São Paulo, nós temos agora o Unifesp, tem as salas de teleeducação, que são muito avançadas, que você pode fazer uma conferência com vários hospitais participantes em qualquer parte do país, né? Então, isso, de fato, existe um avanço muito grande do setor público em função dos hospitais universitários. Bom, então, seguindo aqui, a gente também perguntou sobre a presença dessas redes de telesaúde e telemedicina, e aqui o destaque, 14% mencionou que está presente em alguma dessas redes, tais como aqui o Alexandre mencionou. A presença está muito maior, tem mais destaque no setor público, chega a 24%, e no setor com internação, mais 50 leitos. Ou seja, aqui estão falando dos hospitais públicos, é quem tem destaque na presença dessas redes de telesaúde que o Alexandre citou. Esse 24% é referente a que número? Total de entrevistados? Total de estabelecimentos. Total de estabelecimentos no país. Público. Aí você está falando do universo dos que têm acesso à internet, os que utilizaram a internet ao último 2 anos. Esses indicadores mais referentes a serviços, ao sistema, eles estão vinculados aos conhecimentos que têm Isso internet. precisa ficar bastante claro, até para a redação de vocês. Toda vez que a gente passou a partir do momento que a gente fez aquela pergunta de tem internet ou não, todos os outros indicadores se referem a quem possui internet. Nós vamos perguntar sobre o uso de teleconferência para alguém que não tem nem computador na conexão. Então, tem esse filtro. Só com referência que dos 1.685 estabelecimentos, quantos foram público e privado? É aquele 42 ou aquele é da velocidade? o devido da amostra. Com velocidade, né? Eu posso ter isso como referência. Com relação à velocidade, O 42 é o número total dos 1.685. 42%. Tá, muito bem. Agora, desse 42%, que vai resultar um número X, nem todos têm velocidade. Esse 24% é em cima do que tem velocidade. É isso ou está errado? Não. esse percentual, duas coisas, agora você pode esclarecer isso melhor. Mas esses 42% não significam que a partir desse número que se calculou os percentuais, porque tem um procedimento estatístico de ponderação aí, que traz uma diferença. E nem significa que o universo se apresenta assim, né? Mas como a nossa Eu sei que, em geral, a gente quer saber o número de estabelecimentos, mas o ideal aqui é pensar nas proporções. Então, aqui, o 24% dos públicos, dentro desses dois que vocês falaram, né, de usar a internet e estabelecimento, dentro do público, 24% segue-se, né? Participam. Então, o ideal é sempre pensar nas proporções e naqueles filtros que foram feitos lá no início. Então, 24% dos estabelecimentos públicos que a gente considerou lá, né? Retirou alguns. Não tem referência para a velocidade. Não tem. Não, tá, claro. Mas nesse sentido, pensar na proporção. Agora, aqui o filtro, a velocidade não entra como filtro. Esses públicos que estão aqui são aqueles 80% que responderam ter acesso à internet, que ter usado a internet nos últimos 12 meses. Esses 24 são 24 daqueles 80. Bom, então agora, passando para a parte final da apresentação, vamos falar um pouco dos profissionais de saúde. A gente não acredita que a saúde, nem que os principais questões de saúde se resumem aos médicos e enfermeiros, mas foi o frame que a gente adotou para ter uma visão do setor. Então, foi uma escolha determinada da pesquisa, mas o fundamental e que toda a metodologia que a gente tem adotado,
que a OCDE também tem apoiado, é no sentido de que cada vez mais a gente precisa medir também o uso do ponto de vista do profissional. Não basta ter um sistema super avançado que é pouco utilizado ou que é subutilizado. Mas também, antes disso, a gente fez algumas perguntas sobre o profissional, para ver assim, esse profissional está conectado à internet, ele tem contato com as tecnologias na sua vida pessoal, inclusive. Então, a gente nota que, entre médicos e enfermeiros, o acesso domiciliar à internet e ao computador é praticamente universalizado, ao contrário, como a Alexandre disse, da população brasileira em geral. Ao contrário, quanto era, né? Eu vou passar aqui, eu vou passar o slide para vocês verem melhor. Aqui a gente incluiu, tem uma notinha aqui, mas é importante dizer que esse dado em cinza, ele não é da TIC Saúde, ele é um dado da TIC Domicílios 2012, foi o número mais atual que a gente tem para comparação. Então, em 2012, 46% dos domicílios brasileiros, de área urbana e rural, incluindo o total do Brasil, possuem computador. E 40% tem alguma conexão de internet. Quando a gente faz a mesma pergunta, num formato muito parecido para médicos e enfermeiros, a gente tem que 98% dos médicos e 98% dos enfermeiros têm acesso a computador e 99% e 97% à internet. Ou seja, para esse público, ao contrário da média da população, o acesso é muito mais presente e potencializado. A gente não pôs aqui, porque esses são dados de acesso domiciliar, ou seja, o seu domicílio tem um computador ou tem uma conexão. Mas a gente também mediu, e isso está na pesquisa, se a pessoa usa. Quer dizer, ter um computador em casa não significa que se é um usuário de internet, e mesmo na medida de usuário, a gente nota que praticamente 100% dos médicos e enfermeiros são usuários frequentes, que na nossa metodologia significa que nos 3 meses anteriores à realização da pesquisa, o entrevistado fez o uso ao menos uma vez na internet. Então, nos 3 meses anteriores à pesquisa, praticamente todos os médicos e enfermeiros fizeram uso da internet. Enfim, esse dado é importante para mostrar um pouco que não estamos falando de pessoas que estão totalmente desconectadas desse mundo. Do ponto de vista do estabelecimento, a gente já vê um déficit um pouco maior entre a disponibilidade de acesso no estabelecimento. E no estabelecimento, neste estabelecimento ao qual você está vinculado, pelo qual a gente está falando, você tem acesso a computador, 63% dos médicos disseram que sim, e 72% dos enfermeiros disseram que têm acesso ao computador. Aqui é interessante que aparece uma proporção um pouco maior de enfermeiros declarando acesso, que é interessante, e os especialistas da área comentam que é muito provável que essa diferença tenha a ver com o papel que o enfermeiro tem na dinâmica do estabelecimento. Muitas vezes é de um acesso muito mais presente aos sistemas de informação do que o próprio médico. Então, o enfermeiro tem uma dimensão de coordenação de todo o processo, dos atendimentos, desse contato que passa com os sistemas, que às vezes é maior do que a do próprio médico. Mas quando a gente pergunta que tipo de computador, então, ou seja, aqui a gente ainda tem uma turma grande que ainda não tem acesso para o uso no estabelecimento. Quem tem acesso a computador, e é importante que esse acesso não significa que o equipamento é do estabelecimento. Então, a gente mediu, inclusive, o uso de laptops, de computador portátil e tablet, e aqui a coisa se inverte um pouco, né? Você vê que os médicos já estão mais conectados via equipamentos móveis do que os enfermeiros. Mas aqui é só para deixar claro que esse equipamento não necessariamente é do estabelecimento, ele pode ser levado pelo profissional para atender na clínica, no posto de saúde, no hospital que ele trabalha. O percentual de internet também é um pouco parecido com o de computador, então 60% dos médicos têm acesso à internet no estabelecimento, 72% dos enfermeiros, e é um pouco menor o acesso a uma rede interna do estabelecimento, que está presente em 56% dos médicos e 65% dos enfermeiros. Então a gente nota que apesar de ter
esse uso em casa muito presente, ainda falta atingir, para um uso clínico, ainda falta atingir um percentual bastante significativo dos profissionais. Aqui a gente pergunta aquela mesma série de dados que a gente perguntou para o gestor, dados sobre o paciente registrados eletronicamente, e a tabela está classificada no site. Vocês vão ver um destrinchamento um pouco maior desse resultado, mas aqui a gente agregou para se o profissional consulta aquela informação, se ele não consulta, ou se ele nem tem disponível no estabelecimento aquela determinada informação. Então, a ordem aqui é bastante parecida com aquela verificada nos gestores, e a gente nota que as funcionalidades que o médico diz que tem disponível, mas não usa, 10% não usa dados cadastrais e 15% não usa admissão transferencial, são aquelas mais administrativas. Então, o médico está mais interessado no uso das questões clínicas, especialmente diagnóstico e condições do paciente e os principais motivos que levaram o paciente ao atendimento. Enfim, então aqui é para ter um pouco uma dimensão de que nem sempre aquela funcionalidade está disponível, e quando está disponível, que tipo de uso que o profissional pode fazer. Na tabela vocês vão poder ver isso se ele usa muito frequentemente, ou uma vez por semana, ou menos. Aqui a gente fez uma agregação para facilitar a visualização. E por fim, algumas perguntas sobre a percepção desses profissionais, sobre as tecnologias e sobre o uso delas na sua vida profissional e para a qualidade do atendimento. O que a gente notou foi que a maioria dos profissionais relatam um impacto muito positivo das TIC para a eficiência e para a qualidade do atendimento. Então, quando se fala de linhas gerais, o seu trabalho ficou mais eficiente e a qualidade melhorou, há uma percepção muito positiva do uso das TIC. Mas há uma série de barreiras para esse uso relatadas. As principais barreiras, como a gente vai mostrar aqui, são as prioridades das políticas públicas, em geral, problemas de infraestrutura no estabelecimento e a questão do treinamento, que a gente acha que é muito interessante que tenha sido mencionada de forma bastante relevante. Ou seja, então, para uma grande parte dos médicos e enfermeiros, a falta de treinamento impede muito fortemente que essas tecnologias sejam mais apropriadas. Esse primeiro indicador mostra os impactos percebidos com relação ao uso e implantação de sistemas eletrônicos. Então, a gente vê que, para a grande maioria aqui dos médicos e dos enfermeiros, a melhoria na eficiência dos processos de trabalho das equipes, a melhoria na qualidade do atendimento foi mencionada como, ele disse que concorda totalmente ou empate com essa afirmação. Mas é interessante que, então aqui a gente selecionou alguns dos impactos percebidos. Na tabela vocês vão ver uma lista bem mais extensa de possíveis impactos, e aqui alguns que, na parte de baixo do gráfico, que ainda não se vê ainda uma percepção tão evidente de benefícios. Por exemplo, a redução das filas ou listas de espera, o aumento do número de pacientes atendidos e a maior aderência do paciente ao tratamento. Ou seja, eu diria que, por um lado, a percepção de eficiência e de qualidade, em termos gerais, é bastante positiva, mas ainda ela não está materializada na redução de filas, na atenção a mais pacientes, ou seja, questões bastante que tem a ver também não só com as TIC, mas com todo o sistema de saúde. Também não pode atribuir às TIC resolver todos esses problemas, mas a gente esperava que esse impacto pudesse ser percebido de forma mais clara. Eu queria só destacar que, na percepção dos enfermeiros, que possivelmente são aqueles profissionais que estão mais em contato com a tecnologia no dia a dia, ele percebe ligeiramente mais do que os médicos que a tecnologia afeta a rotina, a dinâmica do atendimento, né? E é muito comum observarmos, a gente viu isso em vários casos,
onde o médico passa para o enfermeiro, ou delega para o enfermeiro, a alimentação dos dados do sistema. Então, acaba que a carga de uso das tecnologias está muito mais na mão do enfermeiro do que do próprio médico. E, possivelmente, isso faz com que a percepção do enfermeiro, na melhoria do dia a dia da prática hospitalar, né, seja mais acentuada. Ligeiramente mais acentuada, como vocês podem ver. De uma forma geral, a tendência da percepção do impacto positivo da tecnologia, ela é percebida tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico. Mas o enfermeiro percebe um pouco mais isso, possivelmente pelo contato maior com a tecnologia. Bom, e aqui é o último slide de dados. A gente também perguntou quais os fatores críticos, né? Quais as barreiras, as dificuldades para a implantação e uso de sistemas eletrônicos naquele estabelecimento. O mais mencionado foi a falta de prioridade das políticas públicas, ou seja, não se sente nas políticas públicas do setor uma priorização do uso de tecnologias, mas como eu chamei a atenção, uma faixa bastante grande, 75% dos médicos, 71% dos enfermeiros, relata que a falta de treinamento das equipes é um problema que dificulta muito a apropriação desses tipos de tecnologia. Em seguida, a questão de recursos financeiros e equipamentos obsoletos, que tem proximidade, ou seja, a infraestrutura ainda de acesso, de conexão e dos equipamentos é um impeditivo para essa apropriação. E, em seguida, a falta de prioridade das políticas internas do estabelecimento, ou seja, não só as políticas públicas, mas uma disposição interna da gestão dos estabelecimentos de tornar as tecnologias, a apropriação das tecnologias uma prioridade. A gente fez também essa lista para os gestores, né? Então, os gestores também repetem a questão das políticas públicas, da infraestrutura e do treinamento. E é isso. Então, em linhas gerais, do ponto de vista da apropriação, a gente tem uma série de indicadores a mais sobre isso, acho que vale a pena consultar, mas a tendência é acreditar num benefício do uso da introdução da TIC, mas ao mesmo tempo haver uma série de questões críticas e a gente chama atenção para a questão do treinamento como uma barreira que poderia demandar um investimento bastante sério das políticas do setor. Essa questão do treinamento como barreira à frente da questão dos recursos financeiros, particularmente no setor público, nos surpreendeu? Acho que não. Porque normalmente a questão financeira é muito sempre colocada, né? Embora a questão da informação também não seja uma novidade. Eu acho que do ponto de vista do profissional, de equipamento, do soleto, do financeiro, acho que do gestor, a questão de recursos parece um pouco mais, até porque, por questões óbvias, ele tem que lidar de frente com essa questão. Mas aqui, do ponto de vista do profissional que está na ponta, fazendo uso do sistema, chama atenção a questão do treinamento. Porque nesse treinamento, quando se implantam esses sistemas, normalmente o gestor está focado em determinadas funções que ele precisa para fazer a gestão. Então, o treinamento se resume muito em cima desta funcionalidade para os enfermeiros. Em termos de formação na área, o Brasil tem muito poucos centros. Se a gente for comparar com Estados Unidos e Europa, os centros de formação de profissionais de informática em saúde é assustadoramente maior. Quer dizer, todas as grandes universidades americanas têm centros de treinamento no uso de tecnologia em saúde. Né? Estou falando de norte a sul, leste a oeste dos Estados Unidos e Canadá. No Brasil, nós temos 3, 4 centros apenas que formam profissionais nessa área, com o uso da tecnologia na informática ou na saúde. Então, isso é uma barreira nacional. Isso é uma grande barreira nacional que a gente buscou lá desde o início do questionário. Quer dizer, tem o centro de
de tecnologia, quem é que está neste centro de tecnologia? Quem é que está liderando a implantação do sistema? Né? É um profissional de saúde com entendimento na informática em saúde? Ou é um profissional de TI que não necessariamente entende o processo de saúde? Né? O Alexandre mencionou desde o início as barreiras que a gente teve, exatamente porque saúde é uma área muito particular. E o tratamento da informação em saúde, ela requer muita particularidade, porque nós estamos falando aí de segurança, de privacidade na troca dessa informação. E o prontuário, embora nós tenhamos a legislação, que o prontuário é do paciente, mas a guarda é do instituto. Então, esse acesso não é universal, tanto universal quanto deveria ser. Né? E a pesquisa demonstra isso. Se você quer uma cópia do prontuário em papel, você tem direito. Agora, se o prontuário... Nós temos poucos hospitais que são paperless, que não tem... que é totalmente eletrônico. São muito poucos, dá até para mencionar. Mas nesses hospitais, o protocolo para se ter acesso à informação do paciente é maravilhoso. E a formação, o treinamento para essa área é muito pouco, porque nós estamos falando de treinamento em dois níveis. Primeiro, o profissional de informática e saúde, que conversa com aquele profissional, enfermeiro ou médico, entendendo as suas necessidades e treinando para o melhor uso daquela funcionalidade do sistema. Eu só queria fazer um paralelo antes do Fábio concluir. Existe uma outra pesquisa que o Comitê Gestor realiza, que é a TIC Educação, que já estamos no 4º ano, cuja análise sobre a questão da formação do professor para o uso pedagógico das TICs é análogo. Ou seja, hoje as escolas brasileiras têm infraestrutura, têm computador, têm laboratório de informática e têm banda larga, mas o impacto das tecnologias da educação é próximo de zero, porque o professor não consegue ainda utilizar pedagogicamente essas ferramentas. E quando a gente investiga quais são as barreiras, a capacitação para o uso pedagógico das tecnologias é a grande barreira. E não mais a infraestrutura. A infraestrutura também, porque a banda larga não é suficiente, o número de computador para aluno não é suficiente, mas o grande dilema é a capacitação do professor. Trazendo isso para o setor da saúde, nós temos o mesmo dilema. Embora os hospitais e estabelecimentos de saúde, então, de bem ou mal, tem a tecnologia, pode não ser a banda larga ideal, mas ela está lá, falta a capacitação para o uso dessas ferramentas no atendimento da saúde. Então, isso é muito importante para a política pública, porque revela que a política pública ela tem que fazer o fomento à infraestrutura, mas, paralelamente, necessita de políticas que criem centros de capacitação, como a professora Aymar mencionou. O Brasil está muito atrás em termos de centros de capacitação desses profissionais de informática na saúde. Um dos indicadores que você divulgaram hoje são profissionais que participou de algum treinamento ou curso na área. A gente também coletou esse indicador para médico e enfermeiro que estão trabalhadas nos lugares. Você tem um número aí para juntar para a gente? Tá fácil. 23% do total de médicos e 25% do total de enfermeiros Tiveram algum curso, participaram de algum curso sobre o uso das tecnologias. 25 enfermeiros, sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na área de saúde nos últimos 12 meses. Mas isso não significa uma formação formal. Eles participaram de algum evento, algum congresso de informática e saúde. Tem uma proporção baixa. E é muito baixa. Bom, enfim, apenas para informar, então, passados essa visão geral, há uma série de grandes indicadores que vocês podem consultar, estamos à disposição para esclarecer dúvidas e outras questões. A publicação da TIC Saúde, assim como essa publicação da TIC Homicídios e Empresas, vai ficar pronta no início de 2014, né, a gente divulga sempre no ano seguinte os resultados do ano anterior.
provavelmente no fim de março ou começo de abril. E ela vai trazer uma série de artigos de acadêmicos, representantes do governo e uma descrição da metodologia muito mais detalhada do que a gente pôde fazer aqui. Enfim, tem uma transparência bastante grande nas opções metodológicas feitas para dar esses resultados. Também uma análise que a gente promove e as tabelas completas também passam a ser divulgadas no livro. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta, mas a ideia foi dar uma visão geral da pesquisa e indicar que nossa expectativa é que ela seja realmente apropriada pelo setor, tanto público como privado, para seguir como uma referência para o Brasil e um estímulo para avanços. E, na medida em que a gente está envolvido num processo internacional de formulação de indicadores, vocês vão ver cada vez mais, nos próximos anos, a gente também vai chegar aqui para divulgar estudos comparativos. A gente ainda não tem esses resultados, mas a gente vai poder dar exatamente o estado do Brasil em comparação aos outros países nessa área de adoção das TICs. Então, era isso. Não sei se tem mais alguma questão. Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer os que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo remotamente, né? Já estamos fazendo essa prática de divulgar a coletiva pela internet já há algum tempo, então muitos jornalistas, muitas mídias estão presentes remotamente. Gostaria de agradecer e também perguntar se remotamente alguém tem alguma pergunta. Tem uma pergunta de uma jornalista, Carlos Soares, do portal ABN de Belém do Pará. Sim. Ela está perguntando se foi constatado qual região brasileira oferece mais barreiras em relação à implantação de sistemas eletrônicos na saúde. Se existe esse... Por região. Por região. Nas barreiras. Nós temos esse indicador e eu posso de antemão responder que as regiões sul e sudeste elas são mais avançadas, tanto do ponto de vista da infraestrutura como também das aplicações, né? O número preciso, como o Fábio já mencionou, a partir da conclusão dessa coletiva vai entrar no ar todos os indicadores, né? Inclusive por região. Você tem aí? De maneira geral, acho que o Belo Horizonte é uma barreira maior que o Norte e Nordeste. Não chega a ser surpreendente, que faz o que a gente já sabe. A disparidade regional no acesso às TICs, seja pelos domicílios ou pelas empresas ou estabelecimentos de saúde, ela é refletida por essa marca entre sul e sudeste, norte e nordeste. Né? E eu gostaria também de dizer que, a partir desta publicação, desses resultados, o país entra para o rol daqueles países que estão fazendo a medição a partir de um quadro metodológico padronizado internacionalmente. E, da mesma forma que o Brasil foi o primeiro país a adotar essa metodologia, nós temos alguns outros países que estão, neste momento, em coleta de dados, como é o caso da Coreia e do Egito, que estão também adotando o modelo da OCDE, e a partir de 2014, esse modelo vai ser oficialmente lançado pela OCDE, como sendo um marco metodológico para a medição das TICs no setor da saúde. E também gostaria de anunciar que na cooperação que o NIC, o CGI e o CETIC estão fazendo com a CEPAL, a partir de 2014 também teremos este modelo para a América Latina e Caribe. Isso nos coloca numa posição de começar a criar uma série histórica de dados comparáveis internacionalmente. E, finalmente, eu lembro que as proporções que são divulgadas nas tabelas é a proporção do universo de todos os hospitais e de todos os médicos e enfermeiros do país. Né? Então, a amostra ela é representativa para o total do universo brasileiro. E, se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de encerrar e agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.